8h14, o Radar de Notícias está de volta. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio nesse momento Fernanda Curti, ela que é pré-candidata a vereadora pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Fernanda, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, André. É uma satisfação estar aqui contigo e com todo o público do Radar de Notícias, num dia muito importante para o movimento de mulheres, viu, André? Hoje, dia 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Aqui no Brasil, é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, uma mulher que viveu de 1700 a 1770 e liderou um quilombo no Mato Grosso, que resistiu durante 2 décadas à escravidão. Então, é uma honra estar nessa data tão significativa aqui, podendo dialogar contigo e com toda a população de Guarulhos. É um prazer tê-la aqui. Temos muitos assuntos para tratar, inclusive agradecer a sua equipe que está aqui conosco, a audiência que tem aumentado, o pessoal está muito interessado na nossa entrevista. Você é uma figura conhecida aqui na cidade, teve uma votação muito expressiva na última eleição, mas é sempre importante a gente abrir a entrevista. Queria que você se apresentasse. Para quem não conhece a Fernanda, quem é a Fernanda? O que você pode, para a gente iniciar a nossa entrevista, queria que você fizesse uma breve apresentação sua, por favor. Legal, e a oportunidade de quem não me conhece, me conhecer também. Bom, prazer, eu sou a Fernanda Curti, eu tenho 29 anos de idade, eu sou nascida e criada na periferia de Guarulhos, no Jardim São Domingos, na região do Tabuão. Eu sou bacharel em Direito, sou de uma família onde meu pai é um pastor evangélico, a minha mãe cabeleireira lá no bairro, tenho muito orgulho da minha família e da minha raiz. Eu cheguei no PT aos 15 anos de idade, através do movimento estudantil secundarista, desde então permaneço filiada e me organizando nesse partido. Eu vim dos movimentos sociais, né? Movimento estudantil, movimento de mulheres, fiz parte do Conselho Municipal de Juventude, fui do Conselho de Política para as Mulheres. Hoje eu sou secretária estadual das mulheres do PT, ocupo um espaço na direção estadual. Em 2020 fui eleita vereadora, mas fui vítima de uma manobra. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Hoje eu sou a primeira suplente de vereadora na cidade, mas sigo atuando no compromisso com as pessoas que votaram em mim em 2020, mas que também as outras que puderam me conhecer ao longo do caminho na atuação ao longo desses anos pela cidade. Então vamos a um dos principais assuntos aqui da nossa entrevista. Para quem não conhece a Fernanda, ou talvez já tenha a visto em alguma fotografia, você talvez vá se lembrar que ela estava, por exemplo, na cerimônia de posse. Ela aparece na foto oficial dos vereadores e vereadoras eleitos. Mas ela não está exercendo o mandato como já é de conhecimento de todos. Para quem não sabe, Fernando, vamos voltar então a 2021, 2020, 2021. O que aconteceu que não permitiu que você exercesse o mandato de vereador aqui na cidade de Guarulhos? André, primeiro eu quero exaltar e rememorar todo o movimento importante que o Coletivo Diversidade de Direitos construiu no processo político de 2020. Quero lembrar vocês que foi um processo completamente atípico porque nós estávamos no período da pandemia, isolamento social, eu, uma grande desconhecida na cidade, com uma dificuldade de me apresentar para a população, e mesmo assim nós conseguimos construir 4.405 votos na nossa primeira disputa na cidade. E isso é fruto de muito trabalho, muita mobilização, muito diálogo com a população. Você se lembra que atrasou o resultado das urnas eleitorais de Guarulhos? Sim. A eleição foi no dia 15 de novembro, salvo engano. Isso. E o resultado só saiu no dia 16, no dia seguinte, por volta das 11 horas. Eu fui eleita. Logo na sequência começou uma disputa entre alguns partidos para mudar a condição jurídica de algumas candidaturas, ou que deixaram de entregar documento, ou que tinham condenação em segunda instância, enfim. O fato objetivo é que a cidade recontou os votos 5 vezes. Eu considero isso um capítulo vergonhoso para a política de Guarulhos. Aliás, salvo engano, vocês que estão aqui num programa muito tradicional da cidade, que sempre abordaram a política, isso nunca aconteceu na história da cidade. Das 5 tentativas, 4 não prosperaram com essa manobra. Na quinta, infelizmente, nós perdemos o mandato. E um problema que tem nessa contagem de votos é que, por exemplo, os votos de uma candidata ficha suja foram atribuídos a um dos partidos da base do governo, né? Outro voto de um candidato com dupla filiação foi também atribuído a outro partido da base do governo. Então, infelizmente, nosso mandato passou por essa grave injustiça, que infelizmente não conseguimos reverter na justiça, mas também não foi suficiente para parar a nossa atuação e o nosso trabalho na cidade. Mesmo sem mandato, o nosso compromisso de continuar acolhendo as demandas, movimentando o movimento social e cobrando da gestão melhoria especial para a periferia,
que a gente sabe que, infelizmente, essa gestão abandonou os bairros mais distantes do centro, né? Todo esse trabalho continuou sendo feito ao longo dos anos. Eu geralmente deixo essa pergunta para encerrar a entrevista, mas como a gente já passou por essa questão de você ter tomado posse, mas não exercido o cargo, por que a Fernanda Curti merece ser vereadora? Olha, a Fernanda Curti é uma mulher que desde muito cedo se engajou nos movimentos sociais e foi construir todo esse processo. Então, a nossa votação, a mobilização que a gente constrói na cidade, ela não é obra do acaso ou da sorte, porque eu nasci sortuda. Isso é fruto de muito trabalho. E mais do que isso, tem um compromisso real para pensar essa cidade para a próxima década. Não dá mais para a gente chegar todo o período eleitoral ou durante a gestão e a gente pensar sempre processos pontuais, mas não conseguir projetar a cidade para a próxima década. Se você perguntar hoje para a Câmara Municipal ou para o próprio governo o que eles esperam de Guarulhos daqui a 10 anos, eu duvido que eles não sabem responder. Então, acredito que esses fatores me levam a ter condições de contribuir com a minha cidade, né? Até porque eu também vivencio essa cidade, eu também sou usuária do SUS, eu também chego tarde em casa e às vezes tenho medo de andar na rua por conta da insegurança, ou seja, eu também experimento essa cidade da forma como todas as outras pessoas que também precisam dos serviços públicos. Então, é esse compromisso que eu acredito que me faz ter condições de voltar para a Câmara e ficar. Fernanda, eu costumo sempre dar uma olhada sempre nas redes sociais dos nossos entrevistados para pegar ali alguma questão mais específica e eu notei muitos conteúdos. Você é muito engajada na questão da luta pela moradia. Sim. Inclusive tem um episódio um tanto quanto polêmico, que se eu não me engano é de março desse ano, em que você acabou sendo detida porque estava ali no Jardim das Oliveiras, justamente nessa causa. Inclusive recentemente em junho houve uma decisão que impedia a reintegração de posse naquela região. Eu queria que você brevemente contasse como foi esse episódio que você foi detida e queria que você falasse dessa sua trajetória na luta pela moradia, do quão importante é isso aqui para a cidade de Guarulhos. Perfeito. André, eu até te agradeço por fazer essa pergunta, porque nós precisamos mostrar cada vez mais os absurdos e as violações que estão acontecendo na disputa de terra aqui em Guarulhos e que às vezes passa desapercebido, porque ninguém olha, né? Você sabe que eu sou uma militante antirracista, tenho um compromisso enorme com o combate ao racismo, o fim do racismo no Brasil e também na cidade de Guarulhos. E certamente a disputa por moradia, a disputa por terra é uma luta essencial do movimento antirracista, né? E você sabe que Guarulhos, infelizmente, enfrenta uma situação de cerca de 91 áreas que estão em situação de risco ou que estão em disputas que muitas vezes se tratam de loteamentos clandestinos. Tem muitas áreas que estão sendo loteadas na cidade que elas não estão sendo regularizadas. O Jardim das Oliveiras é uma, que inclusive é uma disputa que se arrasta desde 1995. Em 2013, houve uma tentativa de negociação intermediada pela prefeitura, uma negociação em que a maior parte das famílias se comprometeram e honraram com o seu compromisso de pagar o seu carnê, mas infelizmente a cooperativa Primeira Casa suspendeu a emissão do carnê dessas pessoas para gerar uma inadimplência, não cumpriu a regularização que precisava ter feito. Você anda no Jardim das Oliveiras, é um bairro que não é justo as pessoas no século XXI viver daquele jeito. Ou seja, a cooperativa não cumpriu a parte dela, bloqueou a emissão dos boletos, gerou uma inadimplência e eu confesso para você, André, que eu ainda não consegui entender por que raios o juiz, com várias contradições no processo, inclusive sem dar o direito de ampla defesa para as famílias, deu uma decisão em que essa cooperativa pudesse reintegrar as famílias. Então, o que eles fazem? Pega a decisão, chega para a família e fala, olha, você vai perder sua casa. Você só não vai perder se você assinar esse novo contrato. Então, você esquece o que você pagou até aqui. Essas famílias estão pagando desde 2013. Você esquece o que você pagou até aqui. Dá uma nova entrada que pode variar de 10 a 30 mil reais, depende do dia do humor dele, né? Mais 240 parcelas de R$ 1.400 e se você morrer, seus filhos voltam a pagar tudo de novo. Olha que absurdo. Tem contratos que chegam a quase R$500 mil. Como que você permite que um suposto proprietário que não cumpriu os compromissos que tinha com o Ministério Público, com a Justiça, né, continue fazendo loteamento numa área que não está regularizada? E mais do que isso, tentando forçar contratos abusivos em famílias hipossuficientes. E o que mais me assusta é a inércia da Prefeitura de Guarulhos, é a inércia da Câmara Municipal de não debater a questão
com mais fôlego a questão de moradia da cidade. E aí, para concluir, eu até te pergunto uma coisa. Poxa, nesses últimos 8 anos, qual foi a política de habitação que o prefeito Guti construiu ou trouxe para Guarulhos? Não tem. Não trouxe nem aquela tal farsa da Casa Verde e Amarela do governo Bolsonaro que se dizia aliado dele. Ou seja, não construíram política para atender o déficit enorme de moradia que nós temos em Guarulhos, não atuaram para tirar as famílias da área de risco e colocar num local seguro, né? E agora se omitem para entrar numa disputa e fazer uma intermediação de modo a assegurar o direito das famílias, alegando que esse é um problema de interesse privado. Ora, se envolve cerca de 590 famílias, isso não é uma questão de interesse privado, isso é uma questão de interesse público. Por isso que eu, aliás, sou vizinha do bairro, então me solidarizei com as famílias e estou lá há pouco mais de um ano, trabalhando e atuando para que a gente resolva essa situação. Eu parabenizo você pela iniciativa, porque é o mínimo. Moradia é questão de dignidade, é um direito previsto. Então eu acho que, e infelizmente, essa questão da luta pela moradia, ela é estigmatizada, isso é coisa de comunista, isso é coisa de esquerdista, como se as pessoas de direita não tivessem um lar. Então, eu parabenizo você pela iniciativa, pela incansável batalha. Teve um vídeo seu com o eterno senador Eduardo Suplicy, que realmente parceiro. Também é uma figura icônica nessa questão pela moradia, né? Fernanda, já que você citou o fato de você ser secretária estadual do PT, Secretaria de Mulheres do PT, queria que você falasse sobre o trabalho desenvolvido, porque eu acho que é importante a gente tratar disso. Quais as principais atividades, como é a função de secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores? André, é uma das tarefas que eu mais me sinto grata de poder exercer, porque eu sou uma grande defensora da democracia, viu? E eu acredito que nós estamos num processo de reconstruir o Brasil e também continuar no processo de construção da democracia, que foi altamente colocado em risco na gestão anterior, onde a gente sabe que tinha uma escalada autoritária promovida pelo governo Bolsonaro. Em 2022, a gente retoma a possibilidade de construir a democracia, que na minha avaliação precisa dar um novo passo, que é a democratização do poder político. Olha, nós mulheres conquistamos o direito de votar há pouco mais que 90 anos. Existe uma distorção do processo democrático. A única coisa que hoje é democrática, de fato, é o direito de escolha. Mas o direito do exercício do poder político é só você olhar para a Câmara e ver o retrato. Quantas mulheres tem lá dentro? Dessas, quantas mulheres são negras? Poxa, nós somos a maioria da população, em Guarulhos e no Brasil inteiro. Nós também queremos ocupar esse espaço. E à frente da Secretaria Estadual das Mulheres do PT, nós debatemos muito a organização das pré-candidatas para a disputa eleitoral. E também nós fazemos o debate da legislação eleitoral. No começo do ano, no debate da mini-reforma, existia a discussão de, além da previsão de no mínimo 30% nas chapas proporcionais e também do recurso do fundo eleitoral, a gente precisa avançar na reserva de cadeira efetiva nas câmaras municipais. Você sabe que, olha, São Paulo tem cerca de 646 municípios e uma boa parte desses municípios não tem uma mulher na Câmara Municipal. Então, enquanto não tiver mais mulheres na política, nós temos um grave problema na democracia para resolver. Então, essa tarefa que eu cumpro em todo o estado de São Paulo, organizando a mulherada, tanto as candidatas majoritárias quanto as candidatas proporcionais, para representar o PT nos espaços de poder, seja no município e também nas eleições gerais, do ponto de vista da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. Eu quero voltar a falar sobre a questão de mulheres num outro momento, inclusive essa questão de violência política contra a mulher, que é algo que permeia, infelizmente, a nossa sociedade, mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos os pré-candidatos que por aqui passam. Se a Fernanda for eleita, de fato, e puder, né, exercer o seu mandato, qual é a medida número 1, em termos de indicação, projeto de lei, que a Fernanda Curti adotaria em sendo eleita vereadora no pleito desse ano? Olha, tem um pacote de medidas que nós já estamos preparando para apresentar na Câmara Municipal, primeiro, todas vinculadas a essa agenda antirracista, antissexista e anti-LGBTfóbica, que muitas pessoas colocam no lugar de que são lutas identitárias, mas que na realidade nós estamos falando do serviço público e do debate econômico, né? Então, a primeira coisa, nós precisamos fazer uma revisão do plano diretor
e discutir o avanço da regularização fundiária no Brasil. Isso afeta diretamente a vida das mulheres, sabia? Porque a maior parte das famílias que estão nessa situação são chefiadas por mulheres. Basta ir no bairro e ver. Então, a primeira coisa, revisão do plano diretor e trabalhar para avançar a regularização fundiária na cidade. Uma outra questão é a gente dialogar e cobrar do governo estadual que a gente consiga, primeiro, fazer com que a delegacia da mulher funcione 24 horas, não dá mais para essa cidade não tratar dos casos de violência contra as mulheres. Aliás, se a gente pegar os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, de 2021 para 2022, houve um crescimento de 8% das denúncias de violência contra as mulheres. E a cidade não tomou nenhuma medida sobre isso. Então, a primeira coisa, a delegacia precisa funcionar 24 horas. E nós também precisamos pleitear o governo do estado que tenha uma delegacia para atender a região do Bom Sucesso e do Pimentas, que é, inclusive, a região que mais registra casos. Aí pensa, uma mulher que é violentada ou passa por alguma agressão no fundo da cidade, assim, ou no começo, depende do ponto onde você estiver, tem que fazer uma maratona para chegar até a delegacia e conseguir denunciar. E aí, quando chega, a delegacia está fechada, pô. Então, precisamos pleitear o governo do estado que haja esse equipamento, bem como pleitear o governo federal que envie uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento que foi criado no governo da presidenta Dilma. Tem uma unidade em São Paulo, mas Guarulhos também precisa ter esse equipamento que reúne diversos atendimentos, desde assistência social, saúde, emprego e renda, para que a gente dê apoio para as mulheres, né? Um outro debate que para a gente ele é importante, que nós precisamos mobilizar recursos para finalizar a obra do Instituto de Saúde Integral da Mulher, até porque nós precisamos cuidar, né, das mulheres que estão aí na fila para conseguir um exame de Papa Nicolau, uma mamografia, outros exames de rotina, mas também cuidar melhor das nossas gestantes. Nós queremos pleitear recursos para que haja uma casa de parto humanizada na cidade. E também, vinculando o debate do enfrentamento à violência, André, nesse mesmo espaço está reservado um local para ser destinado ao IML sexológico de Guarulhos. Não dá para uma mulher vítima de violência sexual ter que peregrinar até o Pérola Byton em São Paulo para conseguir fazer o exame de corpo de delito. Muitas desistem e não conseguem levar até o final a denúncia. Então, nós queremos finalizar também o IML sexológico, pleitear também a ampliação da Patrulha Maria da Penha. Sabe por quê, André? Às vezes a mulher até consegue denunciar, consegue a medida protetiva. Só que o agressor vai atrás dela. Ela faz o quê? Só apresenta o papel? Não. Não é à toa os casos de feminicídio, inclusive de mulheres com a medida protetiva. Agora, se você tem a Patrulha Maria da Penha indo na residência dessas mulheres que estão com a medida protetiva periodicamente, mostrando para o agressor que essa mulher está sendo observada pelo poder público, está sendo cuidada, a gente consegue enfrentar esses números gravíssimos de feminicídio e também, tendo essas bases da Patrulha Maria da Penha espalhadas na cidade, ajuda a ter o socorro mais próximo. Porque, às vezes, a mulher até digita lá 190 para chamar a polícia militar. Leva 2 horas, aí o caso flagrante já foi e a gente não consegue dar conta do processo. Bom, são muitas, mas para finalizar, eu sou uma mulher lésbica, sou uma ativista pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, e na cidade de Guarulhos, do ponto de vista da política pública, parece que a gente não existe. Eu sei que o governo diz ter lá a Subsecretaria da Diversidade, mas a primeira coisa, se não tem orçamento, não é para valer. E a Subsecretaria da Diversidade não tem orçamento para trabalhar. Aí o máximo que faz é uma plaquinha de sou gay, vai para o calçadão e fala, sou gay, posso te abraçar? Enquanto a nossa comunidade é a comunidade que mais é assassinada no Brasil e também em Guarulhos. Então nós queremos debater fortalecimento do CTA, para que haja inclusive endócrino, para atender a comunidade T, que hoje precisa ir para São Paulo buscar esse atendimento. Da mesma forma que nós queremos um centro de promoção da cidadania para a comunidade e da diversidade para a comunidade LGBT. E também queremos discutir a vinda do Transcidadania para Guarulhos. É uma política, um programa criado na gestão do prefeito Fernando Haddad na capital, que deu muito resultado e que certamente vai trazer dignidade para a comunidade aqui em Guarulhos também. Ufa! Não, mas foi bom. Passamos por vários temas, eu acho que são todos importantíssimos. Acho que quando a resposta tem conteúdo, não tem problema que ela demore um pouquinho mais. Muito pelo contrário.
18h33, está gostando dessa entrevista e ainda não deixou o seu like? Clique no joinha, é muito importante para que a entrevista com a Fernanda chegue em mais pessoas, a mais pessoas. E já se inscreva também, ative o sininho, depois nós vamos fazer os cortes dessa entrevista. É aquele vídeo curtinho de 1 minuto que você pode compartilhar nos grupos para que mais pessoas tenham acesso às ideias da Fernanda. Fernanda, queria voltar a falar sobre violência política contra a mulher. Eu queria ouvir a sua opinião sobre um caso recente, que inclusive foi assunto de entrevista aqui do nosso programa essa semana. A vereadora Janete se envolveu numa polêmica recente com um vereador do PT, o vereador Rômulo, que, pelo menos na minha concepção, ele a atacou de forma injusta, com termos que aqui não cabem repetir, porque eu acho que foram de um baixíssimo nível. Enquanto uma mulher que é ativista política, como que você enxergou aquele episódio? Vereadora Janete, que é sua ex-companheira de partido, o que você pensa daquele episódio lamentável que ocorreu no plenário da Câmara? André, infelizmente a violência política de gênero, apesar de ser uma lei, um tipo penal muito recente no Brasil, é de setembro de 2021, é algo que nós mulheres sempre vivenciamos na política. E isso é para todas as mulheres de todos os partidos, viu? Da esquerda ou da direita. Infelizmente, todas as mulheres na política acabam em algum momento sendo vítimas da violência política de gênero, que é toda tentativa de intimidar, de impedir, de acuar mulheres no exercício da atividade política. Eu acho que é natural as divergências, acho que elas precisam ser debatidas, inclusive no âmbito da Câmara Municipal, mas existe o limite daquilo que é o desrespeito e, mais do que isso, algo que hoje é considerado crime no Brasil, que é a violência política de gênero. Eu sinto muito pela vereadora Janete Pietá ter sido vítima mais uma vez, porque não foi a primeira, né? A vereadora Janete, infelizmente, foi vítima por diversas vezes da violência política de gênero por vários atores daquela casa, assim como eu tenho certeza que as demais vereadoras também, em algum momento, passaram por isso. Então, eu me solidarizo com a vereadora Janete, acho que isso não é correto. A gente precisa privilegiar o debate de ideias, mas sem impedir, prejudicar ou constranger a atividade política de uma mulher. Perfeito. Caminhando para a parte final da nossa entrevista, eu queria que você apontasse, na sua opinião, qual foi o maior erro das gestões do Guti. Para você ter uma ideia, recentemente nós recebemos aqui, inclusive, um dos vice-líderes do governo que disse que a taxa do lixo foi o maior deles. Mas nós temos outros projetos que contaram com o endosso da base governista que são bastante criticados. O reajuste de 2% para os servidores, a privatização da Sabesp, a própria taxa do lixo, houve a questão do fim do benefício da gratuidade para o idoso na cidade de Guarulhos, enfim, acho que a ProGuaru, já ia me esquecendo da ProGuaru. Eu sei que são muitas questões e talvez você concorde que todos eles são, na sua opinião, pode ser que todos eles são equivocados. Você conseguiria apontar qual foi o pior e por quê? Olha, eu acredito que tem vários problemas, né? Essa é uma gestão que, se a gente sentar aqui para falar de todos os problemas que trouxe para a cidade, nós vamos passar pelo menos uma semana. Mas, a grosso modo, todo o desmonte da máquina pública é um grande problema, né? É uma escolha equivocada de gestão que é terceirizar, inclusive, serviços essenciais para a mão da iniciativa privada, e basta ir em qualquer unidade de saúde para ver o efeito prático disso, né? Então, de modo geral, o desmonte do poder público atuando em debates essenciais, como a saúde, a educação, a questão da zeladoria e das obras em relação à ProGuaru, mas eu acredito que os contratos da saúde é um negócio assim que não é razoável o que o prefeito fez com a população. A população de Guarulhos não merece passar pelo que o prefeito está fazendo em relação à saúde, inclusive as crianças. Eu recebi recentemente um vídeo que me deixou estarrecida dentro do Hospital da Criança e do Adolescente. Crianças internadas em cadeiras, com os pés apoiados em cadeiras escolares. Isso mexe com a dignidade da pessoa, sabe? Então, isso para mim é muito grave. Da mesma forma que eu acho muito grave a questão da taxa do lixo, porque ela onerou as famílias mais pobres da cidade, famílias de trabalhadores e trabalhadoras. Sabe por quê, André? Era uma taxa vinculada ao consumo de água. Uma casa onde tem 2 pessoas que moram, o consumo da água é menor, portanto a conta era menor. Mas quando você vai para as periferias da cidade e vê famílias, né, de 5, 6, 7 pessoas vivendo na mesma casa, nós vimos famílias receber boletos
de 300, 400, 800 reais, e as famílias ficaram acuadas entre escolher se comia, se pagava aluguel, se pagava a taxa do lixo. Eu avalio que a resposta da cidade foi muito potente, né? Porque uma grande parte se negou a pagar, e foi isso que derrubou a taxa, viu? Foi a força da população se negando. Agora, os que pagaram, o prefeito deu um calote na turma, não devolveu o dinheiro, né? Algumas pessoas foram incluídas na dívida ativa da cidade, como se estivesse devendo a cidade, de uma lei que foi revogada. Ou seja, se a lei foi revogada, ela, por óbvio, não pode produzir efeito. Se não produz efeito, tem que devolver o dinheiro do povo. Então, mexer com a saúde, mexer com o orçamento das famílias, em especial as famílias de trabalhadores e trabalhadoras, é um negócio não razoável que não dá para a gente aceitar. Queria falar contigo, por fim, sobre a eleição para a prefeitura. Você está no PT, que é o partido do deputado Alencar Santana, pré-candidato da legenda à prefeitura. Como que você está avaliando esse quadro? Eu sempre faço aquela ressalva de que é claro, é evidente que as pesquisas são a fotografia de um momento, mas se a eleição fosse hoje, o que as pesquisas apontam é que o Alencar não estaria no segundo turno. Como é que você está avaliando esse cenário e qual você acredita ser o principal trunfo do Alencar para chegar no segundo turno representando o PT? Olha, eu acredito que é isso. A campanha já está ganhando alguns contornos, vai começar oficialmente em breve, então isso vai mudar muito também o retrato das pesquisas. Mas acredito que o Alencar e o PT têm um trunfo que os outros não têm, que é a militância do PT, viu, André? A militância do PT é aquela militância que em 2018 tirou um candidato de 3% e levou para o segundo turno em poucas 2 semanas, salvo engano. Sim. Essa é a militância do PT. É a militância que enfrentou um golpe, enfrentou a prisão do nosso principal líder e levou ele de novo para a presidência da República. Essa é a militância do PT. Então esse é o maior trunfo que o Alencar tem, ser de um partido enraizado na cidade, enraizado em todo o país, e certamente conta aí com uma boa coligação, outros partidos que já fecharam apoio e amplia a nossa base na cidade, assim como uma chapa muito forte, a chapa do PT esse ano está muito melhor, então tem condição de fazer a campanha pulverizada em toda a cidade. Eu acredito que isso, somado a todos os esforços que o Alencar já tem feito junto ao governo federal de trazer recursos para Guarulhos, e não é pouca coisa que veio, você sabe muito bem. Isso é verdade. Todos esses elementos criam as condições do PT e do Alencar estar no segundo turno. Aliás, o PT tem histórico em Guarulhos, né? Nós ficamos, na história recente, só ficamos de fora em 2016, do segundo turno, mas também era um momento do golpe, um momento de muita perseguição ao PT. Então, eu acredito que esse ano todos esses elementos nos colocam no segundo turno. Para a gente fechar, claro que eu vou passar a palavra para você mandar o seu último recado, mas não poderia deixar de perguntar o seguinte. No cenário hipotético em que o Alencar não esteja no segundo turno e que o retrato das pesquisas de hoje se concretize, com o Eloy indo para o segundo turno contra o candidato ou o Lucas Sanches ou o Jorge Wilson, porque a depender da pesquisa tem essa disparidade, a Fernanda teria dificuldade de apoiar o Eloy? Te pergunto isso porque a saída do Eloy do PT não foi bem digerida por todos. Você teria dificuldade em apoiá-lo ou prefere estar com ele ao candidato que represente o grupo do prefeito? André, eu acredito muito que no segundo turno estará o deputado Alencar Santana junto com o PT. Se não for esse o cenário, nós vamos conversar o segundo turno no momento do segundo turno. Tá certo. Bom, tentei arrancar alguma coisa, mas é assim mesmo. Eu pergunto, o entrevistado responde como e se quiser. Mas é assim, isso é do jogo. Fernanda, eu sempre passo a palavra para o nosso convidado passar o seu último recado, porque você sabe, são muitos assuntos e às vezes o que você veio disposta e preparada para falar, as minhas perguntas às vezes não permitem que a gente toque em todos os assuntos. Então fique à vontade para mandar o seu último recado. Agradecer muito pela sua presença, acho que foi uma excelente entrevista, a audiência comprova isso. Já dizer que você volte em outra oportunidade e dizer também que as portas do nosso programa estarão sempre abertas, então agradeço a você e a sua equipe pela sua presença. Satisfação estar aqui junto contigo, viu, André? Estou à disposição de você, de toda a cidade de Guarulhos, mas eu quero aqui aproveitar esse momento para fazer um apelo para você, eleitor e eleitora da cidade de Guarulhos. Nós precisamos levar a política municipal mais a sério. Você sabe, André, que infelizmente tem muitas pessoas que não lembram em quem votou na última eleição. Nós precisamos escolher uma candidatura, né, com base nas coisas que a gente acredita e cobrar essa pessoa durante os 4 anos. E isso é necessário também a gente enfrentar aquela história da compra e venda do voto,
ou de trocar o voto por algum favor ou cestas básicas. Gente, esse tipo de coisa só funciona ali no dia. Depois, os 4 anos para frente, como é que fica a situação da pessoa? Então, quero fazer um apelo para você, da gente levar a sério a política municipal, enfrentar a compra e venda do voto, não admitir. Quem propõe isso para a cidade de Guarulhos, que troca o voto por valor financeiro por cesta básica, não tem compromisso com o desenvolvimento e com os cuidados com a população da nossa cidade. Nós precisamos levar a política a sério e é por isso que eu faço esse apelo a vocês. Se vocês conhecem alguém que está pensando em fazer isso, fala, poxa, não faz isso, porque isso pode nos custar caro a médio e longo prazo. Então, escolhe direitinho, cobra dessa pessoa, cobra que apresente propostas efetivas, porque também só falar que defende a saúde e a educação é muito raso. Tem que falar de forma específica quais são as mudanças que quer promover na cidade. No mais, eu acredito muito no potencial da cidade de Guarulhos e estou disposta a trabalhar por esse potencial, tá bom? Muito obrigada a você, muito obrigada a todas as pessoas que acompanharam e quem quiser conhecer mais do meu trabalho, me segue nas redes sociais, @fecurte13 em todas as plataformas. Fernanda, muito obrigado. Foi uma excelente entrevista e já se inscreva no nosso canal para você poder ter acesso aos cortes e depois compartilhar, que eu acho que a Fernanda entregou para a nossa audiência muito conteúdo sobre vários assuntos. Então é importante disseminarmos isso. Você pode concordar, discordar, mas é importante discutirmos os principais assuntos da nossa cidade. Vamos para um rápido intervalo.